Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Balto Fernandes e hoje vamos para mais uma videoaula do nosso curso de ondulatória básica e hoje vamos abordar as qualidades fisiológicas do som. Então, os tópicos que vamos estudar na aula de hoje serão altura, intensidade e o timbre. Essas são as qualidades fisiológicas do som. Vamos lá. Primeira qualidade fisiológica, altura. Uma coisa importante, a qualidade fisiológica altura está associada à grandeza física frequência. Ok? Vamos lá. A altura é uma qualidade fisiológica que permite distinguir dois ou mais sons que apresentam a mesma intensidade e o mesmo timbre. Eu trouxe aqui um gráfico para vocês verem a diferença de um som alto para um som baixo. O som alto ele foi feito aqui na cor vermelho claro. Observe que são ondas que apresentam pequeno comprimento de onda. São ondas mais curtas. Já o som baixo, observe aqui, lembrando que o comprimento de onda é a distância entre duas cristas consecutivas, são ondas mais longas. Tá? Então, essa qualidade de altura permite que você diferencie sons graves. Os sons graves são os sons baixos e os sons agudos são os sons altos. Ou seja, um som grave é um som de baixa frequência e um som agudo é um som de alta frequência. Ok? Bem, trouxe aqui mais duas figuras para vocês perceberem esse detalhe. Sons agudos são ondas curtas e os sons, aqui seria som grave, e o som grave são ondas mais longas. Então, pessoal, geralmente os homens apresentam sons graves e as mulheres apresentam um som agudo, ok? Geralmente, tá? Isso está associado à questão hormonal que proporciona que as cordas vocais femininas sejam mais finas e as cordas vocais masculinas sejam mais espessas. E isso vai diferenciar na onda sonora emitida por cada fonte. Tá? Outro ponto importante é o seguinte, quando alguém aborda você e diz assim, abaixe o som, instintivamente nós vamos lá no volume e abaixamos o volume, mas som alto e um som baixo está associado à frequência. Então, por exemplo, se você estiver escutando uma emissora, por exemplo, 104 FM, e alguém falar assim, abaixe o som, o certo é você, ao invés de abaixar o volume, é mudar a frequência. Então, o que seria abaixar o som nessa situação? Se você está na 104 FM, você iria para 98 FM. Isso que é abaixar o som, é mudar a frequência do som, ok? Então, muitas vezes nós somos impelidos para abaixar o som e nós, na verdade, mexemos no volume que está associado a outra qualidade fisiológica que é a intensidade, tá? Ok? Então, só para fixar, som agudo é um som de alta frequência, ou seja, ondas curtas. E um som grave são sons de baixa frequência, são ondas longas. Outro detalhe interessante, que os sons graves têm um alcance maior. Pelo motivo que eu já citei aqui, são ondas mais longas. E os sons agudos têm um alcance menor, por serem formados por ondas mais curtas, tá? Então, essa é a qualidade fisiológica altura, tudo bem? Na figura dá para perceber, de fato, que a frequência F1 é maior que a frequência F2. Aqui eu teria o som agudo e aqui eu tenho o som grave, ok? Vamos lá.
Próxima qualidade fisiológica, pessoal, é a intensidade. Essa qualidade fisiológica, intensidade, está relacionada à grandeza física, amplitude, que por sua vez amplitude está associado à energia transportada pela onda, tá bom? Então, a intensidade é uma qualidade fisiológica que permite que você distinga dois sons, dois ou mais sons, que têm a mesma altura e o mesmo timbre. Por exemplo, dois violões que estão emitindo a mesma nota musical. Um violão emite a nota Lá e outro violão emite a nota Lá. Só que um violão está conectado a uma caixa amplificadora e o outro não está. Então você tem dois sons que estão emitindo a mesma nota, ou seja, mesma frequência, e é o mesmo instrumento. O que muda é a intensidade da onda sonora emitida pelo violão conectado a um amplificador e a intensidade da onda emitida pelo violão que não está ligado ao amplificador. Então, essa é a qualidade que o nosso ouvido consegue distinguir. Ok? Também trouxe aqui um gráfico que dá para perceber, ó, se nós passarmos aqui, vou tentar fazer aqui o eixo X aqui, certo? O eixo X e aqui seria o nosso eixo Y. Então, observe que o som forte é um som que apresenta, né, lembrando que a amplitude de uma onda, você consegue perceber no gráfico, é a distância máxima a partir do eixo horizontal. Então, aqui seria a amplitude, né, chamada de A para o som forte, e aqui eu teria a amplitude para o chamado de Azinho, que seria o som fraco. Bom? Então, essa é a qualidade associada à intensidade que a gente pode relacionar com a amplitude, tá certo? Bem, então, nós temos aqui a mesma frequência nesse gráfico. Como é que eu posso perceber isso? Veja que nesse intervalo de tempo que o gráfico foi representado, né, nesse ΔT aqui, a representação do som forte, veja só que eu tenho, ó, crista, uma onda, 2,5. E o som fraco também, ó, 1, 2. Então eu tenho sons de mesma altura, ou seja, mesma frequência. Mas o nosso ouvido consegue diferenciar esses dois sons pela qualidade fisiológica e intensidade, ok? E como eu falei para vocês, quanto maior a amplitude da onda, mais intenso é um som, ou seja, é um som mais forte. Então vamos voltar ao exemplo de quando a gente é perguntado para abaixar o som. Então, abaixar o som é você mudar a intensidade, é você reduzir o som de forte para fraco, ou seja, é você mexer no volume do som, tá bom? E, nós deveríamos alterar a frequência, mas mexemos no volume. Essa é a relação, essa confusão que se tem entre a altura e a intensidade, tá certo? Bem, vamos adiante. A intensidade, ela pode ser trabalhada no aspecto físico, que a gente usa aqui a letra I. Então, a intensidade física de uma onda é a medida da energia que atravessa uma superfície pela área da superfície na unidade do tempo. Em outras palavras, nada mais é do que a potência da onda por unidade de área. Tá? Lembrando aqui para vocês que potência corresponde à energia por unidade de tempo. Ok? Então, se a gente fosse colocar aqui, ó, eu teria a intensidade é a energia por unidade de tempo por unidade de área, certo? Muito bem. Então, lembrando que a potência é expressa em watts,
a área em metro quadrado. No caso aqui, a intensidade vai ser dada em watts por metro quadrado, tá certo? Então, essa é a denominada intensidade física de uma onda. Eu posso ter ondas de mesma intensidade. Se eu tiver a mesma intensidade e você aumentar a área, eu vou precisar aumentar a potência do som para que a intensidade seja a mesma. Por exemplo, imagine vocês no seu quarto com seu rádio, toca-fita, sei lá, e você escuta o seu som com um determinado volume, ou seja, uma determinada intensidade. Se você for para um estádio de futebol e quiser obter a mesma intensidade que você tem no seu quarto, como você vai para uma região que tem uma área maior, eu preciso aumentar a intensidade do som. Eu preciso aumentar a potência do som para produzir a mesma intensidade. Então, eu vou ter que arrumar uma caixa de amplificação para aumentar a potência do som, ok? Pois bem, essa é a intensidade física. Um detalhe muito interessante, pessoal, é a mínima intensidade física que uma onda deve ter para ser audível. A gente chama isso de limiar de audição. É aproximadamente 10 a menos 12 watts por metro quadrado, tá? Por outro lado, se a intensidade física exceder aproximadamente 1 watts metro quadrado, ela já provocará efeitos dolorosos, tá bom? Então, o limiar de audição é 10 a menos 12 watts por metro quadrado, certo? Essa é a intensidade física. Só que tem um detalhe muito interessante. O nosso sistema auditivo, ele não é excitado linearmente, certo? Assim, por exemplo, se você dobrar a intensidade física, eu vou perceber que o som está mais forte, mas eu não vou ter essa percepção que aumentou 2 vezes. Esse é o detalhe, certo? Então, o sistema auditivo humano, ele não é excitado de maneira linear, tá certo? Aí, experiências mostram que para medir a intensidade auditiva, que a gente também chama de nível sonoro do som, eu preciso usar uma escala logarítmica. Aí que está o detalhe interessante, certo? Bem, então, se nós considerarmos uma intensidade I0, né, que corresponde à menor intensidade física do som, que nós já vimos que é 10 a menos 12 watts metro quadrado, e uma intensidade I, né, que é a intensidade física que eu quero medir. Então, considerando o menor valor, que eu chamei de 0, e o valor que eu quero medir, que eu vou chamar de I, a gente define a intensidade auditiva ou nível sonoro como sendo o expoente a que eu devo elevar o número 10 para se obter a relação I sobre 0. Traduzindo tudo que está nesse parágrafo aqui, 10 elevado a NS, NS é a sigla que eu estou usando para representar nível sonoro. Então, 10 elevado a NS é igual a I sobre 0, ou seja, I é o que eu quero medir e o I0 é o valor de referência, certo? Bem, para não ficar uma equação com expoente que eu não conheço, eu vou aplicar uma definição logarítmica decimal, certo? Então, eu posso escrever essa equação aqui da seguinte maneira. Olha só. Então, NS, que é o nível sonoro, é o log de I sobre I0. Certo? Bem, o nível sonoro nessa fórmula ele é expresso em Bell. Certo? E o símbolo é o B maiúsculo. Por quê? Porque é uma homenagem ao Alexander Graham Bell, né, que foi o inventor do telefone, certo? Mas na prática, a gente mede em uma unidade menor, que é o decibel, dB, certo? De modo que 1 decibel é 1/10 do Bell. Então, organizando essas unidades, né, eu tenho que o nosso nível sonoro ele é expresso, né,
dessa forma, certo? 10 vezes log de i sobre 0. Pode parecer uma equação muito complexa, primeiramente, quando você olha assim para ela, tá certo, pessoal? Mas as soluções dos problemas são geralmente tranquilos. Se você pegar a prática de resolver um problema, onde você vai converter a intensidade física para o nível sonoro, você vai ver que as soluções são super tranquilas. Dá um trabalho, mas é fácil de resolver, certo? Bem, eu trouxe aqui um exemplo de fixação para a gente fazer, só para fixar, tá certo? Então, veja só. Quanto vale a menor intensidade física do som audível, que nós já vimos que é 10 a menos 12, em decibéis? Quanto que vale? Então vamos lá para o nosso quadro interativo para a gente fazer esse cálculo aqui, tá certo? Vamos lá, acompanhe comigo. Ó. Eu quero saber quanto vale 1 watts, 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Eu quero saber quanto vale isso, né, em decibéis, certo? Quanto vale isso em decibéis? Vamos lá fazer essa conta que é bastante simples, tá certo? Acompanhe comigo. Ó. A relação é NS é igual a 10 log DI sobre I0, ok? Então, no meu exemplo, 10 elevado a menos 12 corresponde à intensidade que eu quero transformar para o nível sonoro. Então, no lugar do I, eu vou colocar 10 a menos 12. Então, fica 10 log. Aí o I é o que eu quero transformar. 10 a menos 12. E o I0 nós vimos que é um valor de referência, que é 10 a menos 12. Ok? Então, pessoal, eu vou ter isso aqui, ó. O nível sonoro é igual a 10. Aí aqui, ó, vai dar log de 1. Porque 10 a menos 12 sobre 10 a menos 12 vai dar 1. A base que aparece aqui, a base está implícita, certo? A base do log é 10. Então, vamos fazer agora isso aqui. Ó. Vamos resolver isso aqui. Como é que se resolve isso aqui? Né? Vamos lembrar lá de logaritmo, certo? Você faz assim. Ó. Quando você tem log de 10, né? Ó, isso aqui vai ser x. Aí, como é que resolve isso aqui? Ó? Lembram? 10 elevado a x é igual a 1. Não é isso? Então, qual número, quem é x? Né? Aí, para você resolver isso aqui, ó, vamos usar propriedades de potenciação. 10 elevado a 0, não é isso? Todo número elevado a 0 é 1. Por que eu fiz 10 elevado a 0? Porque quando você tem a mesma base, ó, 10, aí eu posso igualar os expoentes. Então, x vale quanto? Vale 0. É isso? Ou seja, log de 1, o log de 1 na base 10, isso aqui tudo vale 0. Aí 0 vezes 10 vai dar 0. Portanto, o nível sonoro vai ser 0 decibéis. Ok? Então, quando a intensidade física quando o I for 10 a menos 12 watts metro quadrado, isso equivale a 0 decibéis. Ok? Vamos aproveitar esse exemplo para fazer outro. Já que eu transformei o limiar, que é 10 a menos 12, vamos agora fazer o seguinte. E quanto vale 1 watts por metro quadrado em decibéis? Vamos ver quanto é que vale? Correto? Vamos lá. Então, o nível sonoro é 10 log, vamos lá, I sobre I0, ok? Então, vamos substituir no lugar do I, eu vou colocar 1, e no lugar do I0 eu vou colocar o valor de referência. Então, fica 10 log, aí o I é 1 e o I0
é 10 a menos 12. Pronto, vou agora resolver isso que está dentro do parêntese. Vamos lá. 10 log. Aí aqui, ó, você resolve assim, ó, você pode levar o 10 para o numerador mudando o sinal do expoente, não é isso? Bem, aí aqui, pessoal, vamos lembrar das propriedades logarítmicas. Muito simples, ó. Veja só, se eu tenho log de A elevado a B, como é que resolve isso aqui? Alguém lembra? Vamos lá. Tempinho para ver se vocês lembram. Aqui você resolve assim, ó. O expoente vai multiplicando a função, então fica B log de A, não é assim? Pronto, então aqui, ó, usando essa propriedade, certo? Eu vou resolver agora desse jeito. Então, NS é igual, ó. Aí, ó, vamos lá. O expoente 12, né, ó, ele vai lá para frente, tá certo? Então, fica, ó, 12, aí eu vou repetir o resto, ó. 10 log de 10. Pronto, chegou aqui, não foi? Vamos agora resolver isso aqui, ó. Log de 10. Log de 10, lembrando que a base é 10, né? Então, vamos lá, ó. Vamos resolver aqui do lado. Log de 10 na base 10. Eu vou chamar isso aqui de x. Então, como é que resolve isso aqui? Vamos lá, nas aulas de matemática. 10 elevado a x é igual a 10. Portanto, x é igual a 1. Então, isso aqui equivale a 1. Portanto, NS é 12 vezes 10 vezes 1. Então, chegamos na solução. Portanto, o nível sonoro, quando a intensidade física for 1 watts metro quadrado, equivale a 120 decibéis, que já é uma intensidade fisiológica que, se você ficar exposto por muito tempo, pode causar problemas sérios de audição. Ok? Então, aí estão os dois exemplos de fixação que a gente usou para dar uma exercitada na equação que envolve logaritmo, tá bom? Vamos voltar para a nossa apresentação. Ok? Bem, para finalizar a nossa videoaula, vamos falar do timbre, né? Que aqui, na verdade, não é 1.2, é 1.3, tá bom? Pessoal, uma coisa muito interessante. O timbre, ele vai estar associado à superposição de ondas, ok? Vamos entender isso aqui? Superposição de ondas. Esse termo superposição nós vimos ao estudar interferência, tá? Então, o que é importante perceber? Ó? Quando o instrumento musical emite determinada nota, lembrando que cada nota vai ter uma frequência, certo? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Então, cada nota vai ter uma frequência. Então, se o instrumento emite uma nota, na verdade, eu tenho diversos sons de frequências múltiplas. Elas vão se superpondo para constituir essa nota. Não é só um som, são diversos sons de frequências diferentes. Desses sons, o de menor frequência é o chamado som fundamental. E os demais, com frequências múltiplas, são os harmônicos. Olha só que interessante. Então, uma nota, quando é emitida, na verdade, eu tenho vários sons de frequências múltiplas. O primeiro é o som fundamental e os demais são chamados harmônicos, certo? Bem, então, sendo, né, F1 a frequência do som fundamental, podemos ter o segundo harmônico como sendo 2. Então, aqui seria 2F1. O terceiro harmônico, 3F1 e assim sucessivamente, tá certo? Pois bem, a superposição do som fundamental com os harmônicos que vai determinar a forma da onda que o instrumento emite. Olha essa figura para você entender, certo? Nessa figura aqui, ó, eu tenho
o primeiro harmônico representado pela onda em azul, o segundo harmônico pela onda verde, o quarto harmônico, que seria aqui o terceiro, né, pela onda meio marrom claro, e essa onda de vermelho é o som resultante da superposição desses três harmônicos. Tá? Então, cada instrumento, ao emitir a sua nota, né, na verdade, são vários sons produzidos e a soma desses sons vai dar um som resultante que é característico daquele instrumento ou daquela fonte sonora, tá certo? Então, pessoal, o som fundamental, ou primeiro harmônico, ele está sempre presente e é o que determina a frequência do som, tá certo? Os harmônicos que acompanham no som fundamental variam de instrumento para instrumento. E é isso que vai determinar a percepção dos instrumentos, ok? Essa característica que torna distintos para o nosso ouvido sons de mesma altura, ou seja, mesma frequência, emitidos por instrumentos diferentes. Então, por exemplo, se eu pegar um piano e um violão, a mesma nota Lá, que equivale em média a 440 Hz, a mesma nota emitida por um piano e um violão, o nosso ouvido consegue diferenciar o instrumento pelo timbre. E é justamente isso que eu acho fundamental vocês perceberem, certo? Trouxe aqui essa figura, né, que é uma figura comum de livros, que tem o perfil já da onda resultante, né, para o diapasão, para uma flauta, para um violino, uma pessoa falando a voz, né, uma pessoa falando a letra A, um clarinete, e assim, qualquer instrumento musical, qualquer fonte sonora vai ter a sua própria onda, certo? Eu diria que o timbre é a identidade de uma onda, ou seja, o seu RG, ok? Então, pessoal, com isso a gente fecha as qualidades fisiológicas do som. Se você gostou, deixe lá o seu joinha, deixe lá um comentário na descrição do vídeo para que a gente possa melhorar os vídeos aqui do nosso canal, ok? Espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês na nossa próxima videoaula. Um abraço e até logo.